o segredo para identificar o poder de Deus na sua vida. Nós estamos fazendo agora, começar essa primeira série sobre esse assunto, para intensificar o poder de Deus na sua vida. Então, vamos estar trabalhando sobre esta série. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento a partir de agora. Se esse é o seu desejo, de cada vez mais ter aí o poder de Deus sobre a sua vida, então eu vou te aqui passar alguns segredos para que você possa aplicar na sua vida e venha intensificar a sua vida. E nessa primeira aula que nós vamos estar tendo a partir de agora, nós vamos estar falando sobre o jejum e o seu poder. Então é sobre este assunto que nós vamos estar falando a partir de agora. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não se esqueça, olha, ative as notificações, compartilhe, comente, aí deixe os seus comentários e já deixe aí o seu like, para que essa mensagem alcance mais pessoas, para que elas possam ser abençoadas. Da mesma forma, você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, deixe os seus comentários e também compartilhe, curta, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, que eu tenho certeza que vai enriquecer a sua vida a partir de agora. E que você nos acompanhe nesta série que vai abençoar de uma forma tremenda a sua vida. Então, muitas vezes eu estarei fazendo ela pelo YouTube e também pelo Facebook. Mas é bom que você nos acompanhe pelo YouTube, que você nos acompanhe pelo YouTube, que isso é muito importante, que lá nós temos mais de 360 vídeos que pode abençoar a sua vida no nosso canal. Canal Reino de Paz. Valdair Gomes, você pode ir lá digitar que vai aparecer. Então vamos lá. Esse é para quem está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Agora você está nos acompanhando pelo YouTube, já comente e compartilhe. Então vamos lá. Jejum e o seu poder. Primeiro você tem que saber de uma coisa. Há 3 tipos de jejum que são importantes. 3 tipos de jejum que são importantes que você saiba. Esses 3 tipos de jejum. O primeiro jejum é o jejum para enfrentar as crises. Tem um jejum para enfrentar as crises. Isso é muito, olha só, você vai ser enriquecido a partir de agora. Então que você pegue caneta, papel, para que você faça aí as suas anotações. E é sobre esse jejum que nós vamos estar falando a partir de agora. O jejum para enfrentar as crises. Seja as crises internas que você sofre, que você às vezes está sofrendo, seja as crises externas, financeiras, então, e assim por diante. Mas só que nós vamos estar falando, primeiramente, eu quero falar a importância do jejum. E nos outros vídeos, você nos acompanha na série, nos outros vídeos eu vou estar falando sobre os 3 tipos de jejum e para que serve cada um deles. Mas neste momento eu vou apenas tratar a importância do jejum, o poder que o jejum tem. Então, se você não pratica isso sobre a sua vida, a partir de hoje você vai entender o quanto que é importante que assim nós o fazemos nas nossas vidas. Então vamos lá. O poder do jejum. O jejum, o primeiro ponto, o jejum, ele vence a pornografia. O jejum, ele vence a pornografia. Olha só como que é importante. O jejum, ele vence o adultério. O jejum, ele te mantém a chama acesa. Olha só como que é importante. Se você está sofrendo algumas coisas na sua vida, tanto externa como externa, então você precisa entender, porque você está enchendo somente a sua barriga o tempo todo. Você está comendo demais.
Então, um dos motivos para que você intensifique o poder de Deus sobre a sua vida é através do jejum. Então eu vou aqui te passar uma lista dos benefícios que o jejum tem. Mas antes eu quero ler contigo aqui um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 7 ao 13. Então vamos ler para que nós possamos dar continuidade. Então 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia. Não se esqueça aí de já estar compartilhando com mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas para que essa mensagem alcance mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas com essa reflexão. Então vamos lá. Capítulo de número 10, versículo 7 ao 13. Olha só, o que diz o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Coríntios? O que ele diz aqui? Capítulo 10, versículo 7 de 1 Coríntios diz assim, ó: não vos façais, pois idólatra, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer. Olha só, para comer, para beber, e levantou-se para divertir-se. Olha só, primeiro ponto. Então, as pessoas elas estão apenas comendo, bebendo e se divertindo, que é uma coisa que os cristãos fazem com excelência. É comer, se alimentar. Olha só, mas muitas pessoas elas estão apenas alimentando o seu corpo físico e estão sofrendo os pecados na sua vida. Como eliminar isso? Então, observe só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Ele está dizendo, não vos façais pouco. Olha só, primeiro, comer demais vai te levar à idolatria. A idolatria. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos explicando aqui nesse texto. Vai te levar à idolatria. E olha só, e ele vai dando algumas sugestões aqui que é importante. Ó. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade. Olha só, imoralidade. A imoralidade ela vai fazendo parte da vida desses que não praticam. Olha só, isso é muito importante. A imoralidade. Como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Ou seja, ele está falando do povo que saíram do Egito, estava acompanhando, mesmo ele estando coberto com a nuvem, ali contemplando a glória de Deus, mas mesmo assim, eles caíram no deserto por causa dos seus pecados. E eles até pressionavam Deus por causa de comida. Então veja só, versículo 9 diz assim, ó, não ponhais o Senhor à prova. Eles colocavam Deus à prova. Tem muitas pessoas que colocam Deus à prova, porque elas não fazem aquilo que é necessário e elas estão sofrendo, estão orando, estão buscando a Deus, mas estão esquecendo de algo principal que o próprio Jesus nos ensinou, que tem coisas que nós só vamos vencer através do jejum. Então olha só, e o versículo 9 ele diz assim, não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas suas mordeduras da serpente. Que isso aqui é o assunto que Moisés está tratando, porque quando eles faziam aquilo, a serpente tratava de estar aniquilando eles. E o que Satanás ele é? Uma serpente. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos sendo aniquilados pelo caminho. Olha só, versículo 10. Nem murmureis, olha só. A pessoa que ela não busca o Senhor através do jejum, da oração, ela se torna uma pessoa murmuradora. Ela é uma pessoa murmuradora, reclama de tudo. Veja só, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha só.
Então, o inimigo, ele vai ter legalidade para agir na sua vida. Ele vai ter legalidade para agir na vida do cristão. Eu estou falando, isso é muito sério, na vida daqueles que não fazem esse tipo de prática. Tem muitas religiões que elas estão crescendo, olha só, porque elas fazem essas práticas de jejum, desse sacrifício. E mesmo que elas não sirvam a Deus, mas no seu meio ali religioso elas crescem. Então, se você quer crescer diante da justiça e da presença de Deus, então nós temos que entender esse assunto. Olha só, o versículo 11 diz assim, ó, estas coisas lhe sobrevêm como exemplo e foram escritas para nos advertir, de nós outros, sobre quem a fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Você pensa que está em pé, veja que não caia. Versículo 13. E diz assim, ó, e não vos sobreveio tentações que não fosse humana. Tentações que não é humana. As tentações que vêm sobre as nossas vidas são tentações humanas. E sobre essas tentações humanas é que o inimigo acha brecha para lançar os seus dados. E nos destruir. Então, olha só, mas Deus, ele é fiel. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que Deus, ele é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos sobreveio livramento, de sorte que a possais suportar. Então, muito bem. Você me acompanhou nesse texto. Então, veja só, para que você aprenda a suportar tudo isso, e Deus está dizendo que as tentações, elas são humanas, então também Ele está dando escape. Ele está dando o meio para que você se livre dessas tentações e que você suporte e que você vença. E como que nós vamos vencer a imoralidade? Vencer aí a murmuração, a reclamação, vencer a idolatria, vencer o adultério. Então, isso é muito importante. Olha só o que eu anotei aqui para você entender melhor. O jejum e o seu poder. O poder do jejum, ele vai trazer esses benefícios na sua vida. Número 1, você vai vencer a pornografia. Você vai vencer a pornografia. Então, quando você começa a matar a sua carne, porque o jejum, ele vai trazer esse poder de você dominar a sua carne. E se você conseguir dominar a sua carne, as outras áreas da sua vida vai ficar fácil de lidar. É por isso que ele disse que as tentações, elas são humanas. E tudo que você sofre é no seu corpo. Mas quando você tem domínio sobre o seu corpo, o apóstolo Paulo disse assim, ó, o apóstolo Paulo ele nos ensinando. Ele diz, apresenteis os vossos corpos como sacrifício agradável ao Senhor. Ele não está dizendo apresente só o seu coração. Ele está dizendo apresente o seu corpo. Apresente o seu corpo. Então, quando nós entendemos e começamos a fazer essa prática do jejum, primeiro nós vamos vencer a pornografia. Segundo, vencer a idolatria. Vencer a idolatria. Porque quando nós aprendemos e vencemos a idolatria ela vem de diversas formas. Se eu fosse listar aqui para você, a primeira forma é você idolatrar o seu próprio corpo. Ah, eu não aguento fazer isso. Então, isso é muito importante que você entenda. Você vai idolatrar outras pessoas. Ah, pregador é bom, eu tenho que ouvir ele, papapá. Mas quando você faz esse tipo de prática, então você vai entender que todos somos iguais e que tem poder liberado para tudo. É claro que nós precisamos
das pessoas para aprender, para compartilhar, como nós estamos fazendo aqui agora, compartilhando essa informação para a sua vida. Mas existe diversos meios de idolatria. A pessoa idolatra o carro, às vezes idolatra a esposa, idolatra o marido, idolatra o filho, idolatra um cantor, idolatra a casa, idolatra o dinheiro, o emprego e assim por diante. São diversas meios de idolatria. Então, o jejum ele vai trazer esse benefício e vai quebrar essa idolatria. E terceiro, ou quarto, melhor dizendo, vai manter a chama acesa. A chama do Espírito Santo vai se manter acesa na sua vida. Esse é o benefício do jejum. Em quarto lugar, olha só, mas antes deixa eu voltar aqui. Manter a chama acesa, isso é essencial. Então, muitas vezes, a chama é apagada porque as tentações elas estão sendo mais fortes na nossa vida. Então, quando nós começamos a fazer essa prática, então nós vamos começar a ter domínio, a ter autoridade, né, sobre nós mesmos. Porque nós colocamos essa responsabilidade para Deus e não fazemos a nossa parte. Porque a Bíblia está dizendo aqui, o texto que eu li aqui, ó, Deus ele é fiel. Ele é fiel. No versículo 13, ele é fiel para nos livrar de cada uma delas. Mas antes dele dizer que ele é fiel para livrar, ele já nos deu a dica. Como nós temos que fazer para nos sobressair desse tipo de situação, dessas tentações humanas. Porque a tentação ela é humana e ela, tendo a legalidade, olha só, ela vai se tornar espiritual. E você não tem mais a chama acesa, não tem mais vontade de ir para a igreja, você vai ficar focado naquilo que você está fazendo e que não está agradando a Deus. Isso vai te impedir de orar, que é o quarto ponto que nós vamos estar falando aqui. O jejum, ele vai te dar força para orar, vai te dar força para buscar o Senhor, vai te dar força para orar, vai te dar força para buscar o Senhor. Olha só como que é importante. Quinto, o jejum, ele vai te manter no poder. Ou seja, tem muitas pessoas que ela cai. Olha só o que o texto aqui está nos dizendo aqui. Muitos caíram, versículo 12 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Muitas pessoas estão caindo porque elas estão apenas ali, elas estão comendo, elas estão bebendo e se divertindo. É isso que elas estão fazendo. Porque o Senhor é bom e eu tenho esse direito. Mas elas se esquecem de fazer o essencial, as coisas essenciais, para se manter no poder. Para se manter no poder. E sexto lugar, o que o jejum vai promover para nossas vidas? Ele vai restaurar as percas. Olha só, vai restaurar aquilo que você perdeu. Se você perdeu a unção, se você perdeu aquela intimidade com Deus, que você perdeu a intimidade com a palavra, já não lê mais a palavra, quando você começa a praticar, então você vai ver que as percas, até percas materiais, espirituais, física, você vai começar, materiais, você vai começar a ser restaurada na sua vida. Vai ser restaurada. Sétimo, você vai ter domínio. O jejum vai te dar domínio sobre a sua carne. Vai te dar domínio nas suas decisões. Vai trazer esse domínio de suporte, de suportar. Veja só como que é importante. Vai trazer esse domínio. Oitavo lugar,
que o jejum, o poder do jejum faz? Vai fazer, em oitavo lugar, vai fazer você, como eu já disse, vencer a carne. Você vai ter poder para vencer a sua carne. Você vai ter esse poder para vencer, porque você mortifica a sua carne, mas você fortalece o seu espírito. Você fortalece o seu espírito. Em nono lugar, como eu já disse, você vence a idolatria, você vai vencer o adultério. Quando você jejuma, você tem domínio. Olha só. Quando você se mantém a chama acesa, você está tendo força para orar, você está mantendo o poder, você está restaurando as suas percas, você está tendo domínio, você venceu a carne, mas você precisa vencer o adultério. E o adultério você vai vencer através do benefício do jejum. Por que nós estamos vivendo hoje, nas nossas igrejas especificamente, muitas pessoas estão caindo, líderes aí do alto escalão estão caindo, porque perderam essa intimidade, essa prática de estar buscando o Senhor através do jejum e da oração, e estão caindo na prática do adultério. Décimo, olha só, te mantenha em Deus. Em décimo lugar, você vai se manter em Deus o tempo todo. Aleluia. Você vai se manter em Deus. Você vai manter em Deus. Vai parar de murmurar. Ah, tá difícil? É como diz alguns cânticos aí, louve a Deus. Tá difícil? Faz como disse Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17. Ele disse, ainda que falte gado no curral, ainda que falte ovelha no aprisco, ainda que falte mantimento na minha casa, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só a importância que traz os benefícios do jejum. O benefício do jejum para a minha e para a sua vida tem um poder extraordinário. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus falou para os seus discípulos. Porque quando eles iam comer, os saduceus e os fariseus viam que eles não jejuavam. Jesus disse, não, até o momento eles não precisam, porque eles estão com o noivo. Mas quando o noivo se ausentar, é necessário que eles jejuem. É necessário que eles jejuem, porque a própria presença de Deus, através de Jesus, estava com eles, estava instruindo eles, e eles não tinham essa necessidade. Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, eles tiveram que fazer isso. Então, eu espero que você esteja compreendendo e a partir de hoje comece a colocar essa prática na sua vida. Então, é um episódio que nós estamos fazendo sobre a presença de Deus e principalmente sobre como intensificar o poder de Deus. Esse foi o primeiro vídeo dessa série. Então, no segundo vídeo, eu vou estar falando sobre os 3 tipos de jejum e para que serve cada um deles. E o segundo vídeo, nós vamos estar falando sobre como proteger a unção de Deus. Como proteger a unção de Deus. E nós vamos estar falando também sobre os 3 tipos de unção. Os 3 tipos de unção. Você precisa entender que tem uma unção para o ministério, uma unção individual e uma unção para as nações. Você precisa entender, porque tem muitas pessoas que elas estão sendo usadas por Deus, e mesmo em pecado, com a vida bagunçada, e elas não entendem porque elas estão apenas com o poder do ministério, mas elas não estão mais com o poder individual, estão distante de Deus. Então espero que você nos acompanhe nessa série, que você vai ser ricamente abençoado. Ricamente abençoado através da palavra do Senhor.
Eu vou colocar ela em uma playlist, olha só. Se você nos acompanhar pelo YouTube, você vai receber todos esses conteúdos, porque às vezes aqui pelo Facebook se perde aí no feed de notícia e você não vê mais. Então espero ter te ajudado com essa palavra, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Você que não me conhece, eu sou o presbítero Valdair e esse foi mais um conteúdo da parte de Deus para abençoar a sua vida. Então não se esqueça, você que está aqui no nosso canal do YouTube, de se inscrever, compartilhar, comentar e deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E você que nos acompanha aqui pelo Facebook, comente, compartilhe e curta para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Então que Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja te cobrindo e te fortalecendo para que você comece a fazer essa prática na sua vida. Não se esqueça, olha, antes disso tudo, consulte o seu médico para ver como que você deve começar, se oriente. Então eu vou te orientar através dos outros vídeos, para que você seja orientado e você faça isso e seja abençoado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor te guarde, te proteja e te livre de todo mal e te fortaleça para que você seja triunfante e vitorioso diante de Deus. Amém?